Vamos todos fazer a oração do Pai Nosso. Chamada de presença dos senhores vereadores pelo segundo secretário. Folha de presença dos senhores vereadores, sessão ordinária realizada aos 2 dias do mês de outubro de 2018. Alex Lopes, Ciro Bispo, Genivaldo Cupertino, Genivaldo Ferreira, Presente. Ivani Aparecida, Presente. Luiz Carlos, Presente. Luiz Donato presente, Paulo Roberto, Samuel Machado, Presente. Com a presença de 9 vereadores, declaro aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Narandiba. Passamos ao expediente sem votação. Faça a leitura da ata o primeiro secretário. Ata número 2038/2018. Ata da sessão ordinária realizada aos 18 dias do mês de setembro de 2018. Presidente, Luiz Carlos Porto Martins. Vice-presidente, Genivaldo Ferreira da Silva. Primeiro secretário, Samuel Machado Cabreira. Segundo secretário, Luiz Donato da Silva. Com a presença de 9 edis a saber: Alex Lopes Gonzalez, Ciro Bispo da Cruz, Genivaldo Cupertino Bispo, Genivaldo Ferreira da Silva, Ivani Aparecida de Souza Pereira, Luiz Carlos Porto Martins, Luiz Nonato da Silva, Paulo Roberto Oliveira Garcia e Samuel Machado Cabreira. O senhor presidente declarou aberta a presente sessão às 20h10, obedecendo aos seguintes mandamentos. Solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores. Logo após, passou-se ao expediente sem votação, procedendo às seguintes leituras. Ata número 2037/2018, a qual foi regimentalmente aprovada. Ofício número 266/2018, ofício número 267/2018, ofício número 268/2018, ofício 269/2018, ofício 270/2018, ofício 271/2018, ofício 272/2018, ofício 273/2018, ofício 274/2018, ofício 275/2018, ofício 276/2018, ofício 277/2018, ofício 279/2018, ofício 280/2018, ofício 281/2018, ofício 284/2018, ofício 286/2018, ofício 287/2018, ofício 288/2018, todos de autoria do Executivo Municipal em resposta a indicações e requerimentos de vereadores desta Casa. Indicação número 73/2018, indicação número 74/2018, indicação número 75/2018, todas de autoria dos vereadores Paulo Roberto Oliveira Garcia, Genivaldo Cupertino Bispo e Alex Lopes Gonzalez. Indicação número 75/2018, indicação número 76/2018, ambas de autoria da vereadora Ivani Aparecida de Souza Pereira. Indicação número 77/2018, de autoria dos vereadores Paulo Roberto Oliveira Garcia, Genivaldo Cupertino Bispo e Alex Lopes Gonzalez. As referidas indicações foram lidas e serão encaminhadas ao Executivo. O vereador Genivaldo Cupertino Bispo, devidamente inscrito, fez o uso da palavra no pequeno expediente. Logo após, passou-se ao expediente com votação, procedendo-se à seguinte leitura: requerimento número 16/2018 e requerimento número 17/2018, ambos de autoria dos vereadores Paulo Roberto Oliveira Garcia, Genivaldo Cupertino Bispo e Alex Lopes Gonzalez. Os referidos requerimentos foram aprovados por maioria de votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2018,
de autoria do Poder Legislativo Municipal, que dispõe sobre: propõe o orçamento da Câmara Municipal de Narandiba para o exercício de 2019, que estima a receita e fixa a despesa em R$ 1.526.000. Ato contínuo, passou-se ao expediente da ordem do dia, procedendo-se à leitura do parecer das comissões permanentes favoráveis ao projeto de decreto legislativo número 3/2018, o qual foi regimentalmente aprovado por unanimidade de votos, em discussão e votação única. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, o senhor presidente declarou encerrada mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Narandiba, às 21h15, convidando todos os presentes na galeria para a sessão ordinária, que será realizada no dia 2 de outubro de 2018, às 20 horas. Eu, primeiro secretário, determinei que fosse lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, vai por mim, pelo segundo secretário e pelo senhor presidente assinado: Luiz Carlos Porto Martins, presidente; Samuel Machado Cabreira, primeiro secretário; Luiz Nonato da Silva, segundo secretário. Pergunta aos senhores vereadores se há alguma observação a fazer na ata. Não havendo observação, coloca a ata em votação. Aprovado. Indicação número 79/2018, que faça a leitura o segundo secretário. Indicação número 79/2018. Indicam os termos regimentais os bons pés do Executivo Municipal no sentido da possibilidade de disponibilizar caçambas para entulho nas ruas do município. Justificativa. A referidas indicações se faz necessário, tendo em vista atender as reivindicações dos moradores desse município. Desta maneira, a nossa cidade fica mais limpa. Plenário Zé Ferreira dos Santos, em 27 de setembro de 2018, Luiz Carlos Porto Martins, vereador do próximo. Indicação número 78/2018, que faça a leitura o primeiro secretário. Indicação número 78/2018. Indico nos termos regimentais os bons préstimos do Executivo Municipal no sentido de estudar a possibilidade de construir banheiros na área de lazer José Pedro Sobrinho, localizado no Jardim São Francisco. Justificativa. A referida indicação se faz necessário, tendo em vista atender as reivindicações dos moradores deste município, reiterando a indicação número 49/2018, de 26 de abril de 2018. Plenário Zé Ferreira dos Santos, em 27 de setembro de 2018. Luiz Carlos Porto Martins, vereador pelo PROS. Indicação número 80/2018, que faça a leitura o segundo secretário. Indicação número 80/2018. Indica nos termos regimentais os bons pés do Executivo Municipal no sentido de construir faixa elevada de pedestre na rua Alves de Almeida, em frente ao ponto de ônibus da Jandaia, nas proximidades do supermercado Coic. Justificativa. As referidas indicações, as referidas solicitações fazem necessário, onde temos observado a constante movimentação de veículos no período da tarde naquele local, sendo necessária a faixa elevada para reduzir assim o excesso de velocidade dos veículos e dar mais segurança para a população que frequenta o referido comércio. Plenário Zé Ferreira dos Santos, em 27 de setembro de 2018, Paulo Roberto de Oliveira Garcia, vereador do PEN, Genivaldo Cupertino Bis, vereador do PR, Alex Alves Gonzalez, vereador do PTB. Passamos ao expediente com votação. Requerimento... Eu preciso da palavra aí que eu estou escrito ali para... Tem eu e eu acho que... Você, Paulo, que se inscreveu? Eu e o Paulo. É porque ele passou para mim aqui. Tá? Beleza. Até avisei para o Samuel aí. Acho que tem... Pela ordem, senhor presidente, então, o vereador Paulo Roberto Garcia, na sequência, o Genivaldo, ok? Só para seguir a ordem de inscrição. Tá, obrigado, senhor presidente. Obrigado, Samuel. Faça o uso da palavra o vereador Genivaldo Cupertino. Ô, senhor presidente, pela ordem, o senhor Paulo se inscreveu primeiro. Que faça uso da palavra o Paulo Roberto. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos novos vereadores aqui presentes. Senhor Deval aqui, mais uma vez. Presidente, essa solicitação, essa indicação dessa faixa elevada naquele ponto de ônibus, todos aqui nós sabemos a grande movimentação de crianças, pessoas aqui no supermercado Cuíque ali, naquele local. E
Se vocês prestarem atenção ali, após as 17 horas, caminhões, ônibus, principalmente ônibus da Jandaia, que está indo para Pirapozinho. E crianças, todo mundo sabe como que é. Escapou da mão da mãe, eles não têm a noção do perigo que ali pode acontecer com eles. Então, assim, foi uma solicitação dos moradores que já avistaram grandes problemas ali, principalmente com crianças, quando escapam da mão dos pais, saem correndo, pessoas que saem com o carrinho ali, transitando. Então, essa faixa elevada é para reduzir a velocidade dos veículos que, principalmente quando chegam de Pirapauzinho, que tem ali caminhões estacionados, ônibus da Jandaia para no ponto de ônibus. Então, isso aí é para mais com a segurança, mais das crianças que ali frequentam aquele supermercado. E das pessoas que ali vão ali adquirir seus alimentos, suas compras. Ônibus da Jandaia que para ali para as pessoas saírem do ônibus, desembarcarem dos ônibus que adentram o supermercado. Então, aquela faixa ali é mais com a segurança dos moradores da nossa cidade. Por hoje é só isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço concedido pelo senhor. Que faça uso da palavra o vereador Genivaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Colegas de trabalho. Boa noite, meu irmão aí, Adeval Cupertino. É uma honra de vê-lo aqui. Senhor presidente, vou aproveitar aqui, pegar aqui o vereador Paulo falando da faixa elevada, pedido aí, assinei junto com ele, nessa faixa elevada, mas vamos frisar bem que nós precisamos de uma faixa mais elevada mesmo. Não igual fizeram duas aí, que não teve elevação nenhuma, até pedir para corrigir aquele serviço ali, né? Porque em outros lugares, igual eu falei, a gente vê faixas elevadas. Embora que hoje o que voga muito é a educação no trânsito, mas como nós não temos hoje tanta assim educação no trânsito, então nós precisamos de uma faixa elevada. Porque aquele obstáculo ali perto do Cuíca, onde se encontra hoje, ele também está bem baixo. Os carros que vêm passam também, né? Quase não inibe mais também. Eu acho que vai recapeando, né? Vai fazendo manutenção no asfalto e vão perdendo a altura do obstáculo. Tá? Eu queria falar também aqui, senhor presidente, entrou aí sua indicação aí mais uma vez do banheiro, né? Eu queria saber do senhor, e veio alguma resposta que nós pedimos o terreno? Até hoje acho que não veio, né? Para nós construir o banheiro, acho que não veio ainda, né? Se não for construir o banheiro, para doar o terreno para nós construir o banheiro voluntariamente, acho que não veio a resposta, né? Então é muito válido, mais uma vez, aí o senhor ter feito essa indicação para a construção desse banheiro. Porque todas as vezes que a gente passar ali perto daquele parque ali, os moradores, os usuários daquele local ali cobram a gente. Então, nós pedimos o terreno e até hoje também não veio a resposta desse terreno aí para ser doado para a gente. Outro assunto que eu queria abordar aqui, que eu vou falar para você, eu acho que eu fui uma pessoa bem privilegiada numa indicação que eu fiz, da porta lá da clínica de fisioterapia. Fiz num dia, no outro dia eu já estava tirando a porta. Eu vou falar para você, se toda essa indicação que a gente fizesse, se tivesse uma ação dessa, né? Então para você, foi de parabéns aí para o senhor prefeito, que essa foi uma ação muito rápida, né? E tá certo que ficou uns dias lá sem porta, mas a gente também tem que entender o porquê ficou sem essa porta, porque estava fazendo outra porta, tirou medida de tudo para fixar lá. E hoje a gente passa lá, já tem uma porta nova lá. Então parabéns aí pelo seu executivo ter feito recebido essa indicação minha tão rápido e já ter providenciado a porta. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Então, o vereador, você questionou a respeito do banheiro lá. Esse banheiro, por incrível que pareça, desde a gestão passada do atual prefeito, que é o Enio, que eu venho pedindo isso e aquilo, eu não sei porquê, eu acho que é um gasto muito baixo para a prefeitura de material, mão de obra. Não sei porque que eles não terminam, né? Não faz essa obra, né? Esse banheiro. É uma coisa que precisa muito naquele parquinho ali. Então eu pedi de novo, porque o povo cobra mesmo, você entendeu? Cobra vocês também. Então vamos conversar. Eu conversei com ele esses dias, ele falou que vai fazer esse banheiro, agora já tem 2 anos e nada, né? E aí ele pediu para nós agora mandar a indicação, né? Teve uma reunião com ele, falou para cobrar mesmo. E agora eu vou começar a mandar. Ele pediu e
os outros demais vereadores viu que ele pediu, falou, não, é para mandar, é para cobrar mesmo, que eu gosto que pede. Então nós vai começar a pedir também as coisas, né? É isso aí. Senhor presidente, só mais um. Acrescentando, o senhor falou que ele pediu para nós mandar as indicações. Eu vejo, nós mandando as indicações, nós estamos ajudando. Entendeu? Por exemplo, igual eu vou falar do exemplo da porta. Talvez ele não sabia que aquela porta estava naquela situação. A porta, uma brecha grande, né, embaixo, passando animais peçonhentos ali, que disse que já entrou lá dentro, mataram lá dentro. Então, acredito que nós estamos ajudando. Não é nada contra a administração dele. Então, eu vejo como nós estamos ajudando. Né? Eu queria, mais uma vez eu vou falar, eu queria ter uns vereadores, igual eu aqui, mandando indicação se eu fosse um prefeito, para estar ajudando, me ajudando a administrar a cidade e vendo o que precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concordo com você, o vereador, mas tem coisa que se você tiver visão, você também enxerga, você não precisa estar sendo cobrado pela outra, por exemplo, sendo cobrado pelos vereadores, né? Mas é isso aí, vamos fazer nosso papel, vamos trabalhar para nossa cidade, que nossa cidade está precisando de uma boa reforma. Passamos ao expediente com votação. Requerimento número 19/2018, que faça a leitura segundo o secretário. Requerimento número 19/2018. Requer a mesa, após ouvido do plenário, para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de nos responder formalmente a respeito do horário de funcionamento do comércio local, notadamente aos finais de semana e no período noturno, como também se há regulamentação, portaria, decreto, lei da matéria pelo Poder Executivo. Justificativa, a referida solicitação nos faz necessário, tendo em vista que o assunto tem suscitado dúvidas de comerciantes a respeito do horário de funcionamento do comércio de Arandiba. Cumpre lembrar que, inciso 21 do artigo 6º da Lei Orgânica Municipal, estabelece que compete privativamente ao município fixar horário de funcionamento do comércio. Plenário da Feira dos Santos, em 27 de setembro de 2018, Genivaldo Cupertino Bispo, vereador PR, Alex Lopes Gonzalez, vereador PTB. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, mais uma vez aí a palavra. Esse requerimento aí, senhor presidente, eu quero que vocês entendam bem, eu estou pedindo só informação, né, do nosso horário, do nosso comércio. Porque algumas pessoas me perguntam e eu também não sei informar quais são os horários dos nossos comércios, principalmente finais de semana. Até os próprios comerciantes hoje têm dúvida. Então eu quero que ele mande essa, justificando os horários, para a hora que alguém me perguntar, eu também saber informá-los, tá? É isso aí, eu quero que vocês entendam bem, não estou mexendo com o horário de comércio, né? Talvez aí o comerciante pode entender que a gente está mexendo com o horário do comércio dele, não é isso. Eu só quero só a informação para passar as informações que o povo me pergunta. Até o próprio comerciante aí hoje tem dúvida, tá? Porque é meio desencontrado os horários aí dos comércios. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Vou posicionar em relação ao requerimento, né, talvez em matéria até de esclarecimento. Os senhores vereadores se lembram de um projeto de lei encaminhado, né, e de minha autoria encaminhado em relação à Feira Livre, o funcionamento da Feira Livre, vereador Genivaldo. E eu andei estudando um pouco da legislação a respeito de funcionamento de comércio e eu não consegui encontrar nada, nenhuma matéria aí, nenhum projeto não, né, nenhuma lei votada regulamentando isso. Acredito que possa existir aí leis estaduais que regulamentem o horário de funcionamento, mas municipal eu não consegui encontrar nada. É só para matéria de esclarecimento e, como o vereador disse, é de competência aí do município essa fixação de horário de funcionamento aí do comércio. E essa iniciativa pode partir tanto do prefeito como partir também dessa casa. Eu não sei qual é o objetivo, né? O Vossa Excelência já se posicionou, que é só em caráter de informação, mas vejo que tem cidadãos narandibenses que
que reclamam às vezes do horário de funcionamento de alguns comércios por se estenderem aí até, vamos dizer, até a madrugada aí, ocasionando algum tipo de perturbação, mas até onde eu consegui buscar essa situação não encontrei nenhuma legislação municipal que regulamente aí a matéria, só para auxiliar aí o vereador aí na questão de informação. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, mais uma vez a palavra. Te agradeço, Samuel, pelas informações que você está nos trazendo. Né? Igual eu falei aqui, é só para alguém perguntar para a gente saber. E hoje eu não sei, Sim. Entendeu? Então hoje eu não sei. E se ele mandar essa resposta aí, igual você falou, que talvez nosso município hoje não fixou um horário ainda, é isso aí que eu vou levar para as pessoas que hoje me perguntam que nós não temos horário fixo hoje para o nosso comércio. Tá? Mas muito obrigado aí pelas informações. É um assunto aí a ser discutido, talvez até com a população aí em caráter de audiência pública ou coisas relacionadas, porque não é fácil também ser autor de um projeto de lei relacionado a essa matéria, como o vereador aí se posicionou, acaba em algum momento desagradando os comerciantes, então tem que se buscar sempre aí uma linha de diálogo aí, de entendimento para, vamos dizer assim, para se posicionar e tocar aí uma matéria aí dessa natureza aí. Mas parabéns pro vereador aí pela proposição aí, pela busca de informações. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento número 18/2018, que faça a leitura o primeiro secretário. Requerimento número 18/2018. Requer a mesa, após ouvido do outro plenário, para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o chefe do executivo envie a esta Casa de Leis relação nominal dos funcionários públicos que realizam a função de garia em nosso município, bem como o horário de trabalho dos mesmos. Justificativa. O pedido se justifica tendo em vista atender às reivindicações dos moradores de nossa cidade, pois muitos reclamam que não está sendo realizada a limpeza nas ruas corretamente. Plenário Zé Ferreira dos Santos, em 27 de setembro de 2018. Luiz Carlos Porto Martins, vereador pelo PROS. O requerimento está em discussão. Então, eu pedi esse requerimento porque tem muitas pessoas que estão reclamando, né? Que tem uns funcionários que trabalham mais, tem uns funcionários que não faz nada. Então, eu acho que tem que ter uma regra para todos, né? Eu acho que, por isso que tem que ter, no barracão tem um cartão de ponta ali, para não ter esse problema. Então, eu acho que o espaço é para todo mundo. Eu não estou aqui para criticar o funcionário, não. Eu estou aqui para dizer que eu acho assim, que eles têm que ser merecedor daquilo que faz. Porque na cidade aí você vê, tem rua, tem muitas ruas aí que vai pouco gari. Entendeu? Tem gente que fala que fica uma semana sem passar um gari para poder fazer uma limpeza numa rua. Aí vai lá na minha casa, lá bate palma, e aí? E essa cidade aí, tá porca, tá tudo sujo aí? Né? Cadê os funcionários? Aí eles falam, tem funcionário um trombando no outro. Isso e aquilo, cadê? Então, gente, eu quero que vocês me ajudem, né? A cobrar isso aí do prefeito também, porque tá uma pouca vergonha. Eu vejo aí, tem nega aí só porque votou, que não sei o que, ergueu a bandeira, não faz nada, isso é uma pouca vergonha. Entendeu? Os direitos têm que ser igual. Eu acho assim, se a pessoa aí é prefeito, mas opa, vamos seguir por aqui, ó. E valorizar o funcionário público também. Não é só cobrar não, tem que valorizar com aumento, com tique, entendeu? E é isso aí que eu quero que o prefeito tome as providências nesse sentido aí, né? Eles querem cobrar do gari, mas também que tem que valorizar o gari. Aumentar o salário deles, entendeu? E é isso aí. O requerimento está em discussão. Presidente, com a palavra. Referente a esse requerimento, senhor presidente, lá no bairro do Ingá, a faxineira lá, ela é autorizada a varrer somente 2 ruas do bairro do Ingá. Da terceira rua em diante até o Girassol, ninguém faz limpeza nas ruas públicas. E há muitas reclamações dos moradores daqueles bairros lá, porque o vereador Círio também reside lá, e ele é ciente desse fato.
a primeira e a segunda rua é autorizada a varrer. Depois não tem mais varredor de rua. Então fica aquela dúvida, por que que a primeira e a segunda rua é autorizada a ter um varredor de rua e lá para o final do bairro Ingá e Girassol, IP, não tem a pessoa que vem fazer a faxina na rua. Então, senhor presidente, esse é um requerimento que é bem louvável, que através desse requerimento acho que tem que ser tomada alguma providência mesmo, porque as pessoas reclamam, e reclamam com razão. Então, é um requerimento que nós da Câmara aqui vai ter que ficar no pé disso aí, porque as pessoas reclamam. Então, eu queria, assim, falar que é um requerimento que será necessário providência do Executivo, porque tem necessidade. Todo mundo paga os impostos. Quem mora no fundo do Ingá é igual quem mora no começo do Ingá. Então, tem o direito de ter o seu varredor de rua da sua casa também. Só isso. Então, a questão disso aí também não é as pessoas que também que cobram de mim. Que muitas cobram de mim o funcionário público mesmo, os próprios gari. Falar, mas eu estou na rua se matando sozinho, cadê os companheiros que passou no concurso comigo? Aí um está lá na prefeitura, lá para cima, o outro está na escola, um trombando no outro, isso é uma pouca vergonha. Posto de saúde lotado de gente 24 horas lá. Eu chego no posto de saúde, você tem que estar desviando tanto funcionário. Ali tem que ser 24 horas. Eu concordo que ali tem que ser 24 horas aquele posto de saúde ali. Que dá para fazer isso aí. Né? Ah, mas não tem dinheiro para contratar um médico. Não tem o quê, rapaz? A arrecadação que tem na Arandiba aí, 2.300.000 aí todo mês aí, isso é uma pouca vergonha falar que não tem dinheiro. Não está o dinheiro. Ué, aqui na Câmara que é uma mixaria que tem, vem você ver se não tem dinheiro sobrando aí. Tem dinheiro, mas é da Câmara, não é meu. É só saber trabalhar. Saber trabalhar, colocar funcionário certo para poder corrigir, para cuidar da nossa cidade, pronto, acaba o problema. Só que para isso ele tem que ter uma parceria do lado dele, junto com ele, para trabalhar, entendeu? Não estou falando mal de ninguém, não estou criticando, eu só estou... Então eu observo as coisas, né? É que nem ele falou lá no posto comboio para nós lá, que nós temos que cobrar as coisas dele, então eu vou começar a cobrar. E eu vou cobrar, não é que eu estou sendo oposição dele não, vou começar a cobrar mesmo a coisa dele, entendeu? Eu votei para ele, eu tenho o direito de eu cobrar, né? Então é isso aí. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, a respeito desse requerimento aí, senhor presidente, o senhor falou uma palavra aí que é muito importante, igual o senhor falou, valorizar o funcionário. Não, primeiramente, né? O senhor falou valorizar o funcionário e cobrar, né? Nós temos que valorizar e cobrar. Eu já tinha ouvido reclamação mesmo, igual o Paulinho falou ali, que as outras ruas demais ali não tem assistência ali, né? De estar varrendo. Se nós não temos funcionário o suficiente hoje, pelo menos levar uma ideia para o prefeito, fazer rodízio. Se o varredor varreu essa aqui hoje, amanhã vai a outra. Se é 2 ruas só que varrem, então vai essas 2 hoje, amanhã vai as outras 2, depois as outras 2. O que eu acho que não pode é ficar fixado sem funcionário só num lugar. Então acho que era uma boa ideia você levar para o executivo, não sei se talvez está me ouvindo agora no momento, mas fazer rodízio de funcionário para atender toda a população. É igual acabou de falar, aquele que paga imposto daqui do centro é o mesmo que paga imposto lá que está no bairro, lá no final. Então acho que era uma boa ideia fazer rodízio desse funcionário. Né? E valorizar. A palavra que você falou, verdade, valorizar. Né? Essa é uma ideia minha, que eu pensei aqui de fazer um rodízio. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Boa noite ao presidente. Boa noite. A todos os novos colegas. Nosso novo colega falou assim que só 2 ruas foi barrida. Você foi notificado por alguém que só barre 2 ruas? Não, só estou fazendo a pergunta. E eu acho que se isso estiver acontecendo, está errado. Porque não é só 2 ruas que é favorecido, é o Parque dos Ingá todo, né? Não, então, se estiver acontecendo isso aí, a gente tem que verificar mesmo. Está errado. Posso... Não, eu estou tô fazendo pergunta. assim, tá? Não, mas eu estou fazendo a pergunta, depois você pode me responder, você tem o direito, com certeza. E você falou assim, varrer as casas, você falou errado. Não, as ruas. As ruas, mas você falou a casa, eu observei bem. Mas você está certo. Se
se estão falando que alguém, eu queria saber, a pergunta que eu estou fazendo para você é a respeito, se você teve alguém que notificou, você procurou alguém, que é só duas que só vai lá. Muito obrigado. Presidente, com a palavra. Sim, vereador Genivaldo, só é varrido a primeira e a segunda rua do bairro do Ingá, certo? E os moradores lá reclamam realmente que a varredor de rua só vem da segunda rua pro centro. O restante do bairro do Ingá não tem nenhum varredor, né? Não, os moradores que vêm assim, falar com a gente, perguntar o porquê, que somente a primeira e a segunda rua que é varrida. E o restante não é varrida mais. Então é uma reclamação dos moradores lá do bairro Igá. E como a gente mora lá, então eles vêm até a nossa residência. Não sei se o Ciro também já teve alguma reclamação sobre isso também, que lá não tem varredor de rua. Então é uma reclamação, viu, Genivaldo? Para deixar ciente, eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui criticando nenhum varredor de rua. Eu estou apenas falando para o prefeito tomar uma atitude para poder ajudar mais, porque tem poucos varredor de rua limpando a nossa cidade. Eu vejo pouco, eu ando de carro 24 horas aqui, né? Eu ando para cá, vai lá e volta, vai toda hora para lá e para cá, então eu vejo. Então eu quero que o prefeito, sei lá, se precisar de contratar mais gente, eu não sei como é que tá. Eu quero saber a relação dos gari que tem para poder contratar mais gente para cuidar da nossa cidade. Porque tem gente aí que fala, meu Deus, eu não vejo a hora de chover para a enxurrada levar isso tudo para baixo. Porque tem rua que tá feio mesmo, não estou com conversa não. Tem rua que tá feio, eu ando dos quatro cantos. Agora quem fica dentro de casa não vê. Eu ando dos quatro cantos, né? Eu sou que nem um caboclo aí, mas só que eu ando com o álcool meu, com o combustível meu, né? Mas isso aí, o requerimento está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pá. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Eu até quando vocês começaram a falar desse requerimento aí, eu ponhi a mão na cabeça. Porque eu vinha pensando nisso aí, falei, meu Deus, eu tenho que fazer uma indicação para o prefeito, porque não tem mesmo a gari para varrer a rua lá, só tem nas duas ruas mesmo. E a gente eu passei essa semana e uma menina estava até varrendo a rua. Aí ela pegou e falou para mim, escuta, aqui não vai ter ninguém para varrer a rua aqui. Eu falei, olha, eu vou entrar com uma indicação com o prefeito para ver se ele coloca alguma pessoa para fazer a rua aqui. Por quê? Nós pagamos o IPTU de lá. Então nós temos o mesmo direito que tem aqui, nós também temos direito de lá. Então, o que acontece? Eu acho que tem muita gente que ela não está quase assim no seu local, que tirou da rua, colocou em outro lugar, né? Então eu acho que ele teria que punhar menos duas pessoas para varrer o lixo, porque você vê que tem sujeira. Não tem tanto porque os moradores mesmo, eles mesmos varrem a rua deles, na porta da casa deles. Mas está errado. Porque se os outros aqui têm direito, eu acho que eles lá também têm direito. Nós também não temos direito. Porque se eles pagam o IPTU, pagam os impostos deles aqui, nós também pagamos de lá a mesma coisa. Então, o prefeito tem que ver isso aí por gente para trabalhar lá. Obrigado, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, por essa palavra. Eu sempre destonando um pouco aí do posicionamento de alguns, né? Não que eu queira aqui criticar a iniciativa, né, do requerimento do senhor presidente, tampouco a fala, né, de qualquer um dos senhores vereadores, mas eu tenho uma visão diferente a respeito dessa situação e eu já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o executivo a respeito disso, né? E não só essa visão não vem só dessa gestão, mas se você for analisar hoje na Arandiba, nós tivemos uma extensão, né, um crescimento de cidade bastante razoável, inclusive em relação a outras, né? E a modificação do quadro, né, funcional, ela não tem tido essa expressão tão grande quanto o crescimento.
Mas mais do que isso, o que eu entendo hoje é que situações como essa, de você ter um gari hoje, vamos colocar, se você tivesse um gari para cada 4, 5 ruas hoje, com certeza nós teríamos que ter uma expressão, um número de funcionários, né, garis, muito maior do que nós temos hoje, para atender todo o município. Uma visão que eu tenho, eu acho que esse é um problema, senhor presidente, que deveria ser solucionado, e eu entendo dessa forma, com situações mais práticas, ou com o emprego de uma tecnologia diferente. A exemplo da cidade de Pirapozinho. A cidade de Pirapozinho não tem um gari para cada bairro, ou para cada rua, ou para determinado número de ruas. Eles têm hoje uma situação diferente de limpeza pública. Assim, bastante frequente para mim isso, porque quando saio para trabalhar e vou até Presidente Prudente, você vê ali na rua do comércio, né, que são as ruas principais, a Tiradentes e a Rui Barbosa, você tem hoje um trator com uma máquina de limpeza de rua que desempenha esse trabalho, e eu acredito que justamente por conta disso, hoje é impossível, né, nós termos essa condição aí, ou a cidade de Pirapó ter essa condição de ter um gari aí, ou número de garis proporcionais ao número de rua. Eu acho que essa é uma situação que deveria ser bastante estudada pelo Executivo, talvez até a aquisição de um maquinário daquela natureza. Não sei se nós temos hoje, né, asfalto também insuficiente para a utilização daquela máquina, porque pelo que eu percebi requer também que tenha, né, uma pavimentação diferente para o emprego daquele maquinário, senão também ele vai ficar inutilizado, né? Então, eu percebo que essa é uma situação diferente que deve ser assistida mesmo pelo Executivo. É bem oportuno o requerimento, é bem oportuna a discussão hoje aqui na casa com os senhores vereadores a respeito disso daí, e é uma situação que a Câmara também tem que se posicionar, cobrando essa situação. Talvez seja um problema de organização maior do quadro funcional, ou de uma dinâmica diferente, como já foi colocado aí pelos senhores vereadores aí, porque está atendendo só 2 ruas, ou você determinar mutirões para atender determinado bairro em algum momento e atender um outro bairro em outro momento. Você vê, eu gosto assim de ouvir às vezes das pessoas comparações em relação a outros municípios, que nós ouvimos isso direto, né? O município de Anhumas, ele é sempre tocado nessa questão da limpeza pública. E surpreendentemente eu ouvi que Anhumas não tem a situação de garis e a limpeza das vias públicas ali, ou da calçada, ou da frente da casa dos moradores. Quem realizam são eles mesmos, né? E até eu sugeri um dia para o prefeito não que abandonasse, né, a limpeza das calçadas, mas mais triste do que a sujeira das ruas e da frente das nossas casas em algum momento, seja dos prédios públicos. Eu acho que a prioridade teria que ser dada ao prédio público. Antes do gari ir lá e trabalhar na rua, na minha rua, ou na rua dos senhores vereadores, ou de qualquer cidadão, eu acho que a praça é prioridade, que a rodoviária é prioridade, porque é a cara do Executivo, né? Então, quando você quer a limpeza, né, em determinado local, ou se você critica essa situação, você tem que vamos dizer assim, começar da sua casa. E o Executivo, no meu ponto de vista, deveria começar da casa dele. Sempre um parque do São Francisco bem limpo, o Ingá bem limpo, e às vezes não é o que nós estamos vendo, né? São frequentes aqui, inclusive, os pedidos aí dos senhores vereadores em relação a podas de árvores, em relação à pista de caminhada, em uma série de situações. Então, acho que a prioridade deveria ser essa. Mas bem oportuna aí a discussão aí, e eu acredito que a cidade está evoluindo e que nós vamos precisar pensar em situações diferentes, porque não dá para retroagir aí há 20 anos atrás, quando você tinha a gari juntando a sujeira e jogando naqueles latões de lixo onde havia aquela boca do palhaço, né? Os senhores vereadores lembram disso, com aquela situação lá. Então, acho que é bem oportuna a discussão, e nós,
com certeza precisamos evoluir nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos visitantes, em relação aos funcionários, é importante ressaltar, presidente, em especial pelo seu requerimento, que essa Casa de Lei, isso é uma resposta que nós podemos falar para as pessoas, que nós autorizamos, né, a abertura de inúmeras vagas. Acho que você pode ver, Luciana, acho que 18 vagas, não sei se 9 para homens, 9 para mulheres, ou 18 vagas. Então, essa casa autorizou a abertura de vagas para os serviços gerais, inclusive, né? Relatado pelo próprio prefeito e pela sua assessoria, o índice da folha está 48%, que é uma coisa bastante aceitável. Então, essa questão de funcionários, nós temos as vagas, existe uma condição financeira para pagar, e essa casa autorizou a abertura dessas vagas. Então, eu acho que é uma questão de planejamento mesmo, né? Então, nós temos algumas situações adversas, nós temos o aumento de alunos nas creches, nós temos um aumento de trabalho volumoso, né? Eu me lembro que em 2009, 2010, nós tínhamos 792 alunos nas nossas unidades escolares. Hoje nós estamos com 1.500 alunos, só na rede de educação, porque o que era creche virou creche escola, o que era creche virou educação. Então aumentou muito mesmo, mas nós temos um concurso público aberto, uma condição financeira para pagar e as vagas autorizadas. Então, se o modelo que nós temos agora é do GARI, é do Serviço Geral que faz a limpeza, essa questão das máquinas é interessante, mas como o próprio vereador falou, eu não sei se o nosso asfalto, os nossos recapeamentos ainda permitem essa tecnologia. Então, imagino que ele tenha que fazer um planejamento para as pessoas que fizeram o concurso para ajudar na limpeza pública, que elas possam ajudar e atender todo mundo aí de forma satisfatória. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns aí pelo requerimento. O requerimento está em discussão. Então, eu concordo, Ivani, que você quis dizer. Vou deixar bem claro, né? E o que eu quero, o que nós queremos, é que o prefeito contrata mais gari, então, para poder limpar a nossa cidade, entendeu? Porque às vezes, quando sai lá fora, falar o presidente da Câmara estava criticando o funcionário público, que nem essa semana aí, era para poder ter falado na sessão passada. Vieram falar para mim que eu e certos vereadores aqui não aprovemos uma frente de trabalho aqui. Aí eu falei assim, nós? Quem que nós? Entendeu? Então, isso é conversa, sabe de onde sai esse tipo de conversa aí? Sai lá de dentro do gabinete dele, você entendeu? Isso é uma pouca vergonha, isso aí fazer, querendo alfinetar os vereadores aqui embaixo, né? Então, ele tem que pensar bem no que eles falam. Porque criticar é fácil, eu quero ver ter prova, né? Das coisas. Por que ele não vem aqui, que nem lá no comboio lá, eu chamo ele para vir aqui na sessão aqui. Vem aqui participar, pelo menos umas 2, 3 vezes aqui, ué. Para ver se nós está brincando aqui, nós não está brincando. Aqui é uma coisa séria para o nosso município. Senhor presidente, a respeito seu requerimento, está de parabéns. Quanto à aquisição de gari, realmente é preciso. Quanto à cidade vizinha que foi citada, lá existe uma máquina de limpeza, um trator com a máquina, que facilita muito. Quanto à limpeza pública, já foi bastante tocado esse assunto aqui. Um dos problemas e uma das causas que precisava ser feito a aquisição das caçambas, né? Porque enquanto você não adquire umas, existe essas caçambas, aluguel de caçamba, existe o trator da limpeza, então se torna mais fácil, fica menos para os gari. Com certeza existem várias ruas aqui que não dá para aquela máquina passar, porque o asfalto está muito ruim. Mas, por exemplo, a parte do Ingá inteira, lá existe asfalto novo. Uma aquisição de uma máquina seria muito útil. Com certeza a quantidade de gari que existe hoje com a aquisição de um trator daria conta. E principalmente temos que pensar em um projeto
principalmente é na questão de caçamba, porque melhora muito a parte de limpeza, né? E quanto a respeito dessas vagas que foram tocadas aí, que os vereadores não querem assumir, já vieram várias pessoas perguntar para mim, por que vocês não proibiram, não quiseram uma votação de não ter essas vagas? Eu não estou sabendo disso daí. Então, realmente existiu essa conversa não sei se foi de executivo, de funcionários da parte administrativa, mas realmente existiu essa conversa de que os vereadores bloquearam essas vagas. Isso aí, pessoas vieram me perguntar e eu não sei o que falar, porque as vagas que mandaram aqui para nós foram aprovadas. Foram as 18 vagas que a senhora Ivani falou. Então, está existindo uma controvérsia aí realmente. Obrigado. Então, a questão de caçamba, o Alex, concordo com você também. Já mandei até um requerimento, né? Eu sou um construtor hoje na cidade, né? Eu tenho vergonha de jogar, eu tenho que jogar na rua, a gente sabe. Eu tenho que jogar na rua porque a máquina não pega lá dentro do terreno, então eu tenho que jogar na rua. Eu tenho vergonha de jogar um entulho na rua para a máquina vir pegar. Eu fico me envergonhado, sério mesmo. Aí a máquina tem que vir na rua, fazer a limpeza, que tem que limpar. Eu concordo que é difícil pegar lá dentro do terreno, né, que tem material de construção, um monte de coisa, e fica meio difícil. Então eu tenho vergonha disso aí. Então tem que ser mais rápido possível mesmo para eles contratar caçamba. Não importa, sabe? Tem que ser um preço justo, que nem concorrência de Pirapó, de qualquer cidade aí. Toda cidade tem, pô. Né? Narandiba está desenvolvendo, está crescendo e precisa disso aí mais rápido possível. Isso aí é uma das coisas que vai resolver o problema dos entulhos da nossa cidade. Né? O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei número 12/2018, que faça a leitura segundo o secretário. Projeto de lei número 12/2018. Dispõe sobre, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2019 e da outras providências. O prefeito municipal da Narandiba, São Paulo, usando as suas atribuições que lhe são conferidas por lei em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou com base na lei orgânica do município, sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º, nos termos da Constituição Federal, artigo 165, inciso 2º, lei número 4.320/64 e lei orgânica do município, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2019. Orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual. Dispõe sobre alteração na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e portarias da Secretaria de Tesouro Nacional. Parágrafo único. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo, executivo, entidades de administração direta e indireta, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos. Primeiro, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, promover desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Terceiro, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. Quarto, assistência à criança e ao adolescente. Quinto, atendimento à pessoa idosa. Sexto, melhoria da infraestrutura urbana. Artigo 3º. A lei orçamentária dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita. Atenção aos princípios de prioridade de investimentos nas áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos,
modernização na ação governamental, princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Capítulo 2. Metas e prioridades. Artigo 4º. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento programa para o próximo exercício, constante no anexo 1 e 4 do Plano Plurianual, o que fazem parte integrante desta lei serão atualizados, alterados e processados com novas metas e valores previstos conforme demonstrativos anexo. Parágrafo único. As metas fim da administração pública municipal para o exercício de 2019, especificadas nos anexos 5 e 6 que integram esta lei, também estão estabelecidas por programas constantes do Plano Plurianual relativo ao período de 2018 a 2019 a 2021. Capítulo 3º. Das metas fiscais, passivos, contingentes e outros riscos. Artigo 5º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2019 serão aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais, que é parte integrante desta lei. Desdobrados em tabela 1, metas anuais. Tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4, evolução do perímetro do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação de recursos obtidos com a alienação de aditivos. Tabela 6, estimativa a compensação da renúncia de receita. E tabela 7, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo único. As tabelas 1 e 3 de que trata o capto são expressas em valores correntes e constantes. Caso ocorram mudanças no cenário microeconômico do país, seus valores poderão ser alterados conforme decreto do Executivo. Artigo 6º. Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os positivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências e serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. Capítulo 4. Das orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária 2018. Artigo 7º. Atendidas as metas priorizadas para o exercício de 2019, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do Plano Plurianual correspondente ao período de 2018 a 2021 e nesta lei. Artigo 8. A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e completadas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro pactuados em vigência. Parágrafo 2º. Para atender os dispostos no artigo 45 da Lei LRF de 101/00, de 4 de maio de 2000, fique instituído o anexo 1 demonstrativo de obras em andamento, que será parte integrante desta lei, demonstrando as obras que estiverem em andamento, bem como a dotação suficiente para a sua conclusão na próxima orçamento. Artigo 9º. Para fins do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 8.000, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviço, e de até R$ 15.000, no caso de
realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Artigo 10º. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, inciso 1º, a linha E da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo orçamento municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação das despesas. Parágrafo 1º. As despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos, baseado em critério de rateio de custos dos programas. Parágrafo 2º. A avaliação dos resultados faz-se a partir da apuração dos custos e das informações físicas referentes às metas estabelecidas na LDO. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, considera-se programa finalísticos aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. Capítulo 5 dos decretos para repasses financeiros de entidades do terceiro setor. Artigo 11. Quando da execução de programa de competência do município, poderá-se adotar a estratégia de transferir recursos às instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizadas em lei municipal e seja firmado convênio, ajuste ou congênere. Parágrafo 1º. A transferência aluída no caput deste artigo somente poderá ocorrer se atendidas todas as exigências legais e especial ocorra. A certificação da entidade junto ao respectivo Conselho Municipal. B. O beneficiário deve aplicar nas atividades fim ao menos 80% de sua receita total. C. Manifestações prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do governo concedente. D. Declaração de funcionamento regular emitida por duas autoridades de outro nível de governo. E. Vedação para entidades cujos dirigentes sejam também agentes políticos do governo concedente. Artigo 2º. É vedada a inclusão de quaisquer recursos do município na lei orçamentária e nos critérios adicionais para clubes, associações e servidores e dotações a título de observações sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas de natureza continuada, sem fins lucrativos, de atendimento ao público nas áreas de assistência social, saúde ou educação, ou que atendam programas de natureza assistencial, formação e captação profissional, ou ainda nas áreas de incentivo à educação ambiental. Parágrafo 1º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer título submeter-se à fiscalização do poder público com a finalidade de verificar o cumprimento das metas, objetivos para os quais receberão recursos. Parágrafo 2º. Sem prejuízo de observância das condições estabelecidas neste artigo, as dotações incluídas na lei orçamentária para a sua execução dependerão ainda de, primeiro, normas a serem observadas para a concessão de auxílios e subversões, prevendo-se cláusulas de reversão no caso de desvio de finalidade. 2. Identificação do benefício e do valor transferido do respectivo convênio. Parágrafo 3º. A entidade beneficiada deverá obrigatoriamente depositar esse recurso em conta especificamente aberta para esse fim, sob pena de suspensão de repasses no caso de desobediência. Parágrafo 4º.
fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestaram contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como as que não tiveram suas contas aprovadas pela Comissão de Avaliação e Aprovação, que será composta pelo Executivo Municipal através de edição de portaria, nos termos das instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parágrafo 5º. Para atendimento no artigo 4º, inciso 1º, a linha F, CCC, artigo 26, ambos da Lei Responsabilidade Fiscal 101/00, de 4 de maio de 2000, fica instituído o anexo 2, relação das entidades do terceiro setor, que integrará a presente lei, constando os nomes das entidades beneficiadas, bem como a fonte dos recursos públicos que serão a elas repassados os exercícios. No exercício. Artigo 13. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a concessão de auxílio financeiro diretamente à pessoa física, sob as mais diversas modalidades, observando-se o disposto no artigo 26 da LRF 101/00. Artigo 14. As transferências financeiras entre órgãos dotados de responsabilidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, ficam condicionados às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas para a Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando a disposto no artigo anterior. Artigo 15. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária no exercício de 2019, o Executivo estabelecerá a programação financeira e cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização e despesas ao efetivo ingresso nas receitas municipais. Parágrafo 1º. A integração, a programação financeira e o cronograma de desembolso. Primeiro, transferências financeiras a conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal, inclusive ao regime próprio de providência. 2. Transferências financeiras a receber de outras atividades integrantes do orçamento municipal, inclusive ao regime próprio de previdência. Terceiro, eventual estoque de restos a pagar processado de exercícios anteriores. Quarto, saldo financeiro do exercício anterior. Parágrafo 2º. O cronograma que se trata esse artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. Parágrafo 3º. As transferências financeiras ao Poder Legislativo será realizado de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Artigo 16. Os poderes Executivo e Legislativo ficarão autorizados nos termos da Constituição Federal a, primeiro, realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. 2. Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Terceiro, abrir por decreto créditos adicionais suplementares até o limite de 15% do orçamento das despesas nos termos das legislações vigentes. 4. Atualizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingências nas situações previstas no artigo 4º da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 5. Realizar abertura de créditos suplementares por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso 1º da Lei 43.20/64. Sexto,
realizar a abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação quando o saldo positivo das diferenças acumulada mês a mês entre as arrecadações previstas e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência do exercício na forma do artigo 43 da Lei 4320/64. Sétimo, abrir no curso da execução do orçamento de 2019 créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução. 8. Contingenciar parte das doações quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais que trata o inciso 1º poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto no inciso 3º os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas aos pagamentos de pessoal ativos, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas e conta de recursos vinculados. Artigo 17. Durante a execução orçamentária de 2019, o Poder Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas propriedades estabelecidas para o mesmo exercício de 2019, artigos 167, 1º da Constituição Federal. Artigo 18. A lei orçamentária conterá uma reserva de contingência de até 5% à receita corrente líquida, prevista na proposta orçamentária destinada a, primeiro, cobertura de créditos adicionais e, segundo, atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 19. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, ressalvado as despesas consideradas irrelevantes, que não ultrapassam a 1% da receita corrente líquida atual do exercício nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da LRF 101/00, de 4 de maio de 2000. Capítulo 6º. Dos critérios para limitação de empenho. Artigo 20. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá as metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as receitas próprias dos órgãos da administração indireta. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser constatada após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de complementar a obtenção dos resultados nominais e primários fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, executivo ou legislativo, determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados estabelecidos. Parágrafo 2º. Ao determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, o chefe dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social. Parágrafo 3º. Não se admitirá
a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não seja ocorrendo nas respectivas receitas. Parágrafo 4º. Não serão objetos de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações locais e do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatória judicial. Parágrafo 5º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual acesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Artigo 21. A limitação de empenho e movimentação financeira de que se trata o artigo anterior poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receitas reverta nos bimestres seguintes. Artigo 22. Fica o Poder Executivo Municipal a custear despesas de responsabilidade de outras esferas do governo, desde que firmados os respectivos convênios, termo de acordo, ajuste ou congêneres, e haja recursos orçamentários disponíveis. Artigo 23. O projeto de lei orçamentário será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 165, parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, primeiro, o orçamento fiscal e, segundo, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria econômica, grupos de despesas e modalidades de aplicação nos termos da Portaria Interministerial, nos números 163 de 2001 do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Artigo 24. A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2019 e a remeterá ao Executivo até 30 dias antes do prazo previsto para a remessa do projeto de lei orçamentário àquele poder. Parágrafo único. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo determinado no caput deste artigo, sua proposta orçamentária consolidada, os estudos estimativas nas receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias do cálculo, da forma prevista no artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 7. Das despesas relativas às despesas com pessoal. Artigo 25. O aumento das despesas com pessoal tem decorrência de qualquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidas os limites previstos no artigo 20, 22, parágrafo único, e 71, todas as leis complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas no artigo 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com o pessoal para: primeiro, concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de
carreiras e 2. Admissão de pessoal ou contratação de qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos que se trata este artigo somente poderão ocorrer se houver. Primeiro, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Lei específica para a hipótese prevista no inciso 1º do caput E. Terceiro, observância da legislação vigente no caso do inciso 2 do caput. Quarto, observância do artigo 16 da LRF 101/00 nos casos dos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 1º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. Artigo 26. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Executivo. Capítulo 8. Das disposições gerais e finais. Artigo 26. Todo projeto de lei enviado pelo Executivo versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alterações de alíquota ou modificações de base no cálculo que implique redução discriminada nos tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais, judiciais a cargo do município, que não afetará as metas de resultados nominais primários, bem como as ações de caráter social, especialmente educação, saúde e assistência social. Artigo 27. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal o projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre, primeiro, revisão, atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. 2. Revogações das isenções tributárias que contrariem a interesse público e justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, objetivando suas adequações ao custo efetivo de serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. E 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Artigo 28. Se a lei orçamentária não for promulgada até o último dia do exercício de 2018, fica autorizado a realização das despesas até o limite mensal de 12/avos de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for sancionada. Parágrafo único. Considerando-se antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo. Artigo 29. Para atendimento ao disposto no artigo 73, inciso 6º, a linha B e inciso 7º da Lei Federal número 9.504/97, o Poder Executivo fica vedado a praticar eventuais condutas que tendem a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Parágrafo único. Em ano de eleições municipal, as despesas com publicidade realizadas pelo Executivo não poderão
exceder a média dos gastos realizados nos 3 últimos exercícios que antecedem o pleito ou do último ano, imediatamente anterior à eleição. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 31. Revogam-se as disposições em contrário. PM Narandiba, 20 de setembro de 2018, Itamar dos Santos Silva, prefeito municipal. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto é aceito pela Casa. Sendo aceito, encaminha as comissões. Projeto de lei número 13/2018, que faça a leitura do primeiro secretário. Nobres colegas, peço a vocês a paciência de sempre. Né? O Nonato saiu perdendo nessa, Nonato. Você pegou o projeto com mais material maior de leitura. Esse é um pouco menor. Projeto de lei número 13/2018. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Narandiba para o exercício financeiro de 2019, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, compreendendo, inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal. Inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. Artigo 2º, a receita total estimada no orçamento fiscal, Seguridade Social e investimentos, já com as devidas deduções legais, representam um montante de R$ 30 milhões, conforme quadro 1, demonstrado em anexo. O orçamento fiscal será fixado em R$ 23.400.000. O orçamento da Seguridade Social em R$ 6.600.000. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificados em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo 2, resumo geral da receita. Receitas correntes. Receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 1.527.750. Receita de contribuições, R$ 110.000. Receita patrimonial, R$ 251.750. Transferências correntes, R$ 31.820.550. Outras receitas correntes, R$ 267.250. Receitas de capital, R$ 697.500. Total da receita bruta, R$ 25.325.200. Deduções para a formação do Fundeb, R$ 4.674.800. Total da receita líquida, R$ 30 milhões. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores. Por órgãos: orçamento fiscal, Poder Legislativo, R$ 1.526.000. Poder Executivo, R$ 21.874.000. Total do orçamento fiscal, R$ 23.400.000. Orçamento da Seguridade Social, Poder Executivo, R$ 6.600.000. Total geral da despesa do município, R$ 28.350.000. Por funções: orçamento fiscal, legislativa, R$ 1.526.000. Administração, R$ 4.355.000. Trabalho, R$ 395.000. Educação, R$ 9.556.000. Urbanismo, R$ 3.685.000. Gestão ambiental, R$ 225.000. Agricultura, R$ 631
R$ 1.500. Transportes, R$ 1.515.000. Desporto e lazer, R$ 856.500. Encargos especiais, R$ 555.000. Reserva de contingências, R$ 100.000. Total do orçamento fiscal, R$ 23.400.000. Orçamento da Seguridade Social, assistência social, R$ 1.300.000. Saúde, R$ 5.300.000. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 6.600.000. Total geral da despesa do município, R$ 30 milhões. Por subfunções, orçamento fiscal, ação legislativa, R$ 1.526.000. Administração geral, R$ 1.920.000. Administração financeira, R$ 2.435.000. Alimentação e nutrição, R$ 860.000. Empregabilidade, R$ 395.000. Ensino fundamental, R$ 6.871.000. Educação infantil, R$ 1.825.000. Infraestrutura urbana, R$ 750.000. Serviços urbanos, R$ 2.935.000. Gestão ambiental, R$ 225.000. Extensão rural, R$ 631.500. Transporte rodoviário, R$ 1.515.000. Desporto comunitário, R$ 856.500. Serviço da dívida interna, R$ 255.000. Outros encargos especiais, R$ 300.000. Reserva de contingência, R$ 100.000. Total do orçamento fiscal, R$ 23.400.000. Orçamento da Seguridade Social, assistência ao idoso, R$ 90.000. Assistência à criança e ao adolescente, R$ 362.000. Assistência comunitária, R$ 848.000. Atenção básica, R$ 4.830.000. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 150.000. Suporte profilático e terapêutico, R$ 200.000. Vigilância epidemiológica, R$ 120.000. Total do orçamento da Seguridade Social, R$ 6.600.000. Total geral da despesa do município, R$ 30 milhões. Por elemento da despesa. Orçamento fiscal, despesas correntes, aposentadorias e reformas, R$ 120.000. Pensões, R$ 95.000. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal, R$ 9.495.365. Obrigações patronais, R$ 1.957.180. Sentenças judiciais, R$ 150.000. Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 80.000. Juros e encargos da dívida, R$ 5.000. Subvenções sociais, R$ 30.000. Rateio pela participação de consórcio público, R$ 80.000. Material de consumo, R$ 30.302.990. Passagens e despesas com locomoção, R$ 81.000. Serviços de consultoria, R$ 360.000. Outros serviços de terceiros pessoa física, R$ 343.500. Outros serviços de terceiros pessoa jurídica, R$ 2.580.980. Serviços de tecnologia da informação, R$ 320.000. Auxílio alimentação, R$ 1.238.000. Obrigações tributárias e contributivas, R$ 300.000. Indenizações e restituições, R$ 20.000. Outros serviços de terceiros pessoa jurídica, R$ 20.000. Despesas de capital, R$ 2.520.985. Concessão de empréstimos e financiamentos, R$ 10.000. Obras e instalações, R$ 1.337.150. Equipamentos e material permanente, R$ 973.835. Aquisição de imóveis, R$ 100.000. Principal da dívida contratada resgatada, R$ 100.000. Reserva de contingência, R$ 100.000. Total do orçamento fiscal, R$ 23.400.000. Orçamento de seguridade,
Despesas correntes, R$ 6.280.000. Vencimentos e vantagens fixas de pessoal, R$ 2.920.000. Obrigações patronais, R$ 665.000. Contribuições, R$ 80.000. Subvenções sociais, R$ 60.000. Rateio pela participação em consórcio público, R$ 20.000. Material de consumo, R$ 855.000. Material de distribuição gratuita, R$ 85.000. Passagens e despesas com locomoção, R$ 110.000. Outros serviços de terceiros, pessoa física, R$ 82.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 693.000. Serviço de tecnologia da informação, pessoa jurídica, R$ 55.000. Auxílio alimentação, R$ 275.000. Outros auxílios financeiros à pessoa física, R$ 80.000. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 300.000. Despesas de capital, obras e instalações, despesas de capital, R$ 320.000. Obras e instalações, R$ 40.000. Equipamentos e material permanente, R$ 280.000. Total do orçamento da Seguridade, R$ 6.600.000. Total geral, R$ 30 milhões. Por natureza da despesa, grupos de natureza da despesa. Despesas correntes, pessoal e encargos sociais, R$ 15.482.545. Juros e encargos da dívida, R$ 5.000. Outras despesas correntes, R$ 11.571.470. Despesas de capital, investimentos, R$ 2.630.985. Inversões financeiras, R$ 110.000. Amortização da dívida, R$ 100.000. Reserva de contingência, R$ 100.000. Total do orçamento, R$ 30 milhões. Parágrafo único. A discriminação analítica das categorias econômicas de previsão das receitas e a fixação da despesa orçada por elemento econômico constam também dos anexos abaixo relacionados e que é parte integrante da presente lei orçamentária. Analítico da previsão da receita, anexo 10, consolidado nos programas governamentais. Artigo 4º. Ficam os poderes executivo e o legislativo autorizados a, inciso 1º, abrir por decreto no curso da execução orçamentária de 2019, créditos adicionais suplementares por anulação de dotação até o limite de 15% da despesa total fixada por esta lei. Inciso 2º, a utilização dos recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 4º da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 3º, realizar abertura de créditos suplementares por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso 1º da Lei 4.320 de 64. Inciso 4º, realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada por efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência do exercício na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64. Inciso 5º. Abrir no curso da execução do orçamento de 2019 créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução. Parágrafo 1º. Não onerarão o limite previsto no inciso 1º os créditos orçamentários destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, ativos, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 5º. Ficam alterados e convalidados por esta lei os anexos 1º, 2º e 3º, bem como o anexo de prioridades e metas do PPA 2018/2021.
e os anexos 5º e 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Artigo 6º. Ambos os poderes, executivo e o legislativo, ficam autorizados a realizarem, por decreto, o desdobramento das dotações do orçamento de 2019 enquanto as fontes de recursos forem necessárias, segundo a proposta do projeto AUDESP no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como reintegrá-las quando necessário, desde que preservado o valor global de cada dotação. Parágrafo único. O intercâmbio orçamentário através dos desdobramentos entre as fontes de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria econômica, funcional, programática, programa de governo, projeto e ou atividade, não onerará o percentual estabelecido no inciso 1º do artigo 4º desta lei. Artigo 7º. Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município até 15 dias após o encerramento de cada mês as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário. Artigo 9º. Revogam-se as disposições em contrário. Narandiba, 25 de setembro de 2018. Itamar dos Santos Silva, prefeito municipal. Pergunta aos senhores vereadores se o projeto é aceito pela Casa. Sendo aceito, encaminha as comissões. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, convido a todos presentes para a sessão ordinária que será realizada no dia 16 de outubro de 2018. Vamos às 20 horas. Agradeço a presença de Deus em nosso trabalho, agradeço as pessoas que nos prestigiaram e declaro encerrado mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Narandiba. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém a todos. Todos nós esquecemos, hoje é aniversário do nosso